Homem-Aranha é o herói mais popular da Marvel Comics, desde muito antes do MCU, mas o maior herói da Marvel vem sofrendo com muitas histórias de qualidade duvidosa nos últimos anos. Então é o momento de olharmos para trás e entender o que tornou o personagem algo tão interessante. Eu sou o Neil e nesse vídeo te convido a conhecer o Homem-Aranha original. Vamos começar do princípio, quando o Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. Na verdade, há muita polêmica sobre qual dos dois foi mais importante para a criação do personagem, mas irei comentar sobre isso posteriormente. O que importa é notar o fundamental na gênese desse herói, pois com o surgimento do Quarteto Fantástico em 1962, iniciava a era Marvel dos quadrinhos, com histórias recheadas de dramas humanos, e após a ideia de uma família de super-heróis, surgia um adolescente super-herói. A figura do adolescente por muito tempo foi renegada ao sidekick, a ideia de criança que acompanha o super-herói em sua jornada para a identificação do público, algo extremamente comum na DC, tendo o Robin como o principal sidekick, mas que também era usado pela Marvel, como a figura do Bucky que acompanhava o Capitão América. Além disso, o recém-criado Quarteto Fantástico também tinha um adolescente em sua equipe, que não era o protagonista. Então, o surgimento do Homem-Aranha coloca o adolescente Peter Parker no holofote, trazendo a representatividade para um público-alvo inexplorado nos gibis e ajudando na popularidade da Marvel entre os jovens, que ajudaria esta editora nos anos dourados. Antes, as narrativas de super-heróis eram consideradas histórias para criança, mas a Marvel Comics começou a chamar a atenção dos jovens nas universidades. A popularidade era tanta que Stan Lee chegou a ser convidado para palestras, como em Princeton, onde ele discutiu sobre a estrutura mitológica dos gibis da Marvel. A popularidade da editora aumentava, e com isso a popularidade de Peter Parker, o mais humano dos heróis da época. Picado por uma aranha radioativa, uma vez que a radioatividade era a fonte dos poderes de muitos daquele período devido ao contexto da Guerra Fria, Peter Parker ganhou os poderes da radiação. Mas isso não o tornou em um herói. A tragédia que veio com a morte do seu tio que o fez mudar de perspectiva e diferenciou ter poderes de ser um super-herói. Peter não era perfeito e, com suas falhas constantes, aprendia a ser alguém melhor a cada edição, e isso o tornava humano, tornando ele uma das mais espetaculares criações da dupla Stan Lee e Steve Ditko. A dinâmica dessa dupla foi essencial para estabelecer o personagem como conhecemos. Afinal, eles usavam o método Marvel de fazer as histórias. Ao invés de um roteirista e um desenhista, ambos eram, na verdade, co-criadores. Stan Lee passava a sinopse da história para Steve Ditko desenvolver e desenhar, enquanto Ditko retornava o material para Lee adicionar o diálogo e a narração. E diante dessa dinâmica, é construída a personalidade de Peter Parker, seus aliados e inimigos. Assim, eles estabelecem Peter Parker como um jovem egoísta inicialmente, interessado em usar os poderes para conseguir dinheiro, mas se tornando alguém melhor no decorrer das edições, principalmente devido à morte trágica do seu tio. Curiosamente, ele carrega consigo características da visão ideológica de Ditko, o objetivismo, que foca no desenvolvimento individual acima do coletivo, e critica o parasitismo das relações, que nas histórias pode ser visto representado por Jameson, o dono do jornal que tem seus lucros vindos dos esforços de Peter e das ações do Aranha, mas jamais dá os devidos créditos a eles. E isso é muito importante para a relação de Ditko e Lee na vida real, como veremos a seguir. E além disso, o núcleo de apoio do Peter não se resume ao Jameson, uma vez que a dupla de criadores estabelece o melhor elenco de apoio da Marvel no período. Nem o próprio Quarteto Fantástico tem um elenco de suporte tão rico. Peter mora com sua tia May, o que reforça sua relação de cuidado e de responsabilidade com ela, enquanto no ambiente de trabalho, lida com Betty Grant e Jameson. Na escola temos o valentão Flash Thompson e o interesse romântico Liz Allen, que no decorrer das edições dão lugar ao núcleo universitário, de acordo com o amadurecimento de Peter. É curioso ver que o gibi já trazia essa progressão no personagem. Ele não seria um adolescente para sempre, e na edição 28 se forma, deixando para trás seu núcleo de colegas do ensino médio e passando a ter um novo núcleo na universidade. As edições iniciais focadas nos primeiros anos do Peter parecem ser aquelas mais cobiçadas para serem adaptadas, mas o personagem é muito mais do que um herói adolescente. Essa é somente a sua primeira fase, tanto que nomes como Harry Osborn e Gwen Stacy
só surgem após começarmos a acompanhar suas histórias na universidade. Além de tantos nomes conhecidos, Peter ainda lida com os mais diversos vilões da sua galeria, uma galeria de vilões quase tão rica quanto a do Batman. A maioria dos vilões representam rumos malignos que Peter poderia tomar com os seus poderes, indivíduos que usam seus poderes para o mal ou gênios do crime. Afinal, além das habilidades de aranha, Peter Parker é um grande gênio, e isso não pode ser subestimado. Seus maiores vilões são também rivais intelectuais e mestres estrategistas, como Octopus, Kraven e Mistério. Em paralelo, Peter também lida com gangsters do submundo do crime, e é nesse ambiente que surge o misterioso Duende Verde, que é tão engenhoso quanto qualquer outro vilão citado. Curiosamente, as edições iniciais do Aranha conseguem trabalhar muito bem o tom de mistério e investigação, e não apenas na figura do Duende Verde, que se mantém por vários números sem revelar sua identidade. Um dos arcos mais memoráveis desse período é a saga do Planejador Mestre, que simboliza um grande amadurecimento do Peter como herói. Primeiramente, é importante lembrar que nos anos 60 a ideia de mega sagas tão prevalente nos gibis não era algo tão frequente quanto hoje em dia. Então uma saga que se estende por mais de uma edição era realmente algo que gerava impacto, e a dupla Lee e Ditko sabia como criar boas sagas com desenvolvimento de tramas paralelas. Nesse caso, Peter, ao entrar na universidade, tem que conciliar os cuidados com sua tia May, que está à beira da morte, e o surgimento de um misterioso adversário chamado de Planejador Mestre. Sempre que alguém ironizar em dizer que a Marvel não tem clássicos, essa saga é um dos principais exemplos do porquê a Marvel se estabeleceu com tanta força nos anos 60, redefinindo os quadrinhos de super-heróis. Ela trouxe o equilíbrio entre o super, que combate vilões, e o homem, com seus dilemas cotidianos preocupado com sua família. O jeito Marvel de fazer quadrinhos mostrava que essas histórias em quadrinhos descartáveis para crianças tinham muito mais a contar, e a dupla Lee e Ditko mostrava isso com Peter, o herói mais humano da Marvel, repleto de falhas e inseguranças. A dupla Lee e Ditko também teve suas falhas, que levou ao fim das histórias escritas por eles. Enquanto Peter Parker evoluiu na sua jornada enfrentando vários desafios, a dupla criativa também passou por isso. Stan Lee e Steve Ditko tinham personalidades distintas. Ditko era um homem recluso que seguia uma filosofia objetivista, enquanto Stan Lee era um showman, um grande nome por trás do marketing da Marvel no período, sendo inclusive chamado para palestrar nas universidades, e em uma dessas palestras ele trouxe uma notícia bombástica. Steve Ditko iria sair da Marvel, o que era um choque. Afinal, o jeito Marvel de fazer quadrinhos dependia intimamente do desenhista, que elaborava as histórias baseadas na sinopse de Stan Lee, que devia tomar de conta de diversos outros títulos, uma vez que era editor dessa linha. Ditko queria o reconhecimento como roteirista devido a essa dinâmica, e não se sentia confortável com a personalidade de Stan Lee, saindo então da grande revolução que a Marvel trouxe na década de 60. A saída de Ditko não foi o fim do Aranha, pois John Romita Sr. assumiu a arte, e em seu período no Homem-Aranha conhecemos Mary Jane e descobrimos a identidade secreta do Duende Verde. Porém, isso é assunto para outro vídeo, pois essa dupla apresenta uma outra dinâmica, mas adianto que não acredito que outra fase após Ditko teve uma explosão criativa tão grande para o personagem, que trouxe desde os conceitos basais do personagem quanto uma vasta galeria de vilões e coadjuvantes pouco modificada ao longo dos anos. Poucos heróis possuem uma base tão sólida nos quadrinhos, e no decorrer das décadas, o personagem passou por altos e baixos, tendo diversos momentos controversos, como a saga do clone e a época mística do personagem nos anos 2000. A grande crítica ao personagem é que ele parece nunca evoluir, sempre retrocedendo para um aspecto imaturo e jovial que já havia sido superado. E agora, Homem-Aranha se mantém em uma evolução travada, que não permite o amadurecimento do personagem no universo tradicional, algo que infelizmente repercute em suas adaptações, que apostam quase sempre na representação do jovem Peter Parker e no teor nostálgico. A esperança está no universo Ultimate, pois uma realidade alternativa permite aos criadores liberdades para inovar, algo essencial para criar novas histórias interessantes. E se você gostou desse vídeo sobre o herói americano criado para adolescentes, talvez curta esse sobre o psicopata americano para garotas.